Boa noite, meus irmãos. Meu nome é Cláudio, acho que todo mundo já me conhece. Nós estamos aqui para poder trazer para vocês uma novidade. O Mago está fazendo assim para tirar, deve ser, né? É isso, mano? Tá, obrigado, tá? Trazer uma novidade do Ministério, que são as reuniões que ele está fazendo toda segunda-feira, às 8 horas da noite. E uma vez, em determinado momento, em um período específico, ele vai fazer ao vivo aqui na igreja, né? Tivemos aqui a presença hoje de mais ou menos 2 irmãos, uma maravilha, graças a Deus, glória a Deus pela presença de vocês. Agradeço ao nosso Senhor pela presença de todo mundo aqui, né? Hoje vai trazer a palavra o nosso irmão Gilbert, vai trazer a palavra, mas um pouco antes eu vou chamar nosso irmãozão aqui, o Zé, para fazer trazer um louvor para a gente, né, Zé? Boa noite, meus irmãos. É uma alegria estarmos aqui no nosso primeiro encontro devocional presencial. Já tem sido um privilégio muito grande nós estarmos reunidos semanalmente, né, às segundas-feiras. Eu não sei se todos aqui fazem parte já de um grupo devocional, mas se não fazem, eu já gostaria de convidá-los a esse desafio, né, que é um desafio à nossa carne, separarmos um momento, mesmo que seja 1 hora da nossa semana, mas ao mesmo tempo tem sido gratificante estar com os irmãos, mesmo que de modo online, podendo compartilhar alguns dons, orando juntos. E hoje nós vamos ler 2 versículos da carta de Romanos. Está no capítulo 1, nos versos 16 e 17, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Até aqui a leitura da palavra. O Senhor seja glorificado. Meus irmãos, alguma vez vocês já foram motivo de zombaria, de chacota, simplesmente por apoiar algum argumento de vocês em uma conversa, em alguma passagem das Escrituras? Você está conversando com alguém e a pessoa está falando, né, usando seus argumentos, e fala assim: não, mas a Bíblia diz isso. E a pessoa faz zombaria de você simplesmente pelo fato de você estar citando a Bíblia como uma fonte autêntica de argumento. Então, é comum na sociedade nós vermos as pessoas invalidarem qualquer tipo de argumento quando nós utilizamos a Bíblia. As pessoas falam que esse tipo de argumento é infantil, que você está usando uma fantasia mitológico aquilo, né? E que somente uma pessoa tola, né, continuaria a utilizar um argumento proveniente da Bíblia, mesmo depois de ser exposto ao conhecimento geral. Então, na sociedade em geral, se você não apresenta dados científicos, você não pode iniciar uma conversa. Se você fala assim: não, eu creio assim porque a Bíblia diz para eu crer assim, a pessoa fala: cara, mas não, aqui a gente não usa a Bíblia. Como se a Bíblia ela tivesse uma menor importância em um nível de conversa que um dado científico. Interessante que por muitas vezes esses ataques que nós sofremos, né, de zombaria, eles surtem efeito na gente. E nós realmente recuamos em alguma medida do anúncio do Evangelho a todo momento por medo da nossa própria reputação. Poxa, o que é que vão pensar de mim no meu trabalho se eu ficar utilizando a Bíblia o tempo todo como fonte de argumento? Então tem que usar outras coisas. Eu não vou mais usar a Bíblia para conversar, eu vou usar outros meios. Então, em alguma medida, a gente recua. Se a gente não está num ambiente onde a Bíblia é bem aceita, muitas vezes por medo da nossa própria reputação ficar de alguma maneira arranhada, nós recuamos. Isso acontece. Olha que interessante como Paulo inicia o verso 16. Pois não me envergonho do Evangelho. Começa assim o verso 16. É interessante o argumento de Paulo começar assim. Paulo não conhecia a igreja de Roma ainda, né? Nós temos que lembrar disso. Essa carta aqui é justamente uma carta de apresentação de Paulo, porque ele tinha a intenção de conhecer a igreja de Roma e ser enviado por Roma à Espanha, que era um lugar onde a palavra de Deus ainda não tinha sido de fato pregada. Mas é interessante ele levantar esse ponto: não me envergonho do Evangelho. Por que Paulo levanta esse ponto, que ele não se envergonha do Evangelho?
Dois motivos nós podemos pensar aqui. O primeiro motivo é que já naquele tempo, o evangelho era motivo de zombaria. Já no tempo de Paulo, aqueles que proclamavam o evangelho eram motivo de zombaria. Vocês lembram o que a Bíblia diz em 1 Coríntios? Para aqueles que se perdem, o evangelho é loucura. O evangelho é loucura. Então, já nos tempos de Paulo, a pregação do evangelho, ou acreditar que Jesus era o Cristo, aquele homem que foi pendurado num madeiro, filho de um carpinteiro, era o próprio Deus vivo, era motivo de zombaria. Vocês lembram que Paulo era judeu, fariseu. Ele por muito tempo considerou o evangelho como zombaria, considerou o evangelho como ofensa, aquilo que deveria ser a maneira correta de adorar a Deus. E agora ele inicia a sua fala com o mesmo tipo de proposição: não me envergonhe do evangelho. A segunda motivação que eu posso crer para Paulo trazer esse argumento é que Paulo também era tentado em alguma medida a recuar. Ele era tentado a se envergonhar do evangelho, como nós também muitas vezes somos tentados a nos envergonharmos do evangelho. Então ele já deixa de antemão claro o seguinte: cara, eu não me envergonho do evangelho. É a primeira proposição que Paulo traz aqui. Então, mesmo em meio à tentação ou desprezo, o Senhor convida, desde Paulo até a nós, a pregarmos o evangelho com confiança. Porque é através da pregação do evangelho que Deus decidiu salvar pecadores. Esse foi o meio pelo qual Deus decidiu salvar pecadores: a pregação do evangelho. Então, sendo assim, eu queria conversar com vocês sobre 3 pontos pelos quais nós devemos pregar o evangelho. Então, nós devemos pregar o evangelho, pois o evangelho ele opera salvação. Olha que interessante, diz aqui: porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho tem poder para salvar toda classe de pessoas, todo tipo de pessoas, desde o mendigo, do pobre, ao rico do alto escalão, ao bilionário. Deus pode salvar uma pessoa de esquerda, de direita, uma mulher, um homem, um negro, um branco. Não existe diferença, não existe acepção de pessoas para Deus. Não existe acepção de pessoas para Deus. Todos nós estamos nivelados por Romanos 1. O que diz Romanos 1? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós estamos nivelados. Todos nós somos pecadores miseráveis que carecemos da glória de Deus. Então não importa se você é o maior dos assassinos ou o melhor dos religiosos, sabe? Aquela pessoa que engana muito bem, que faz tudo aqui dentro da igreja, mas muitas vezes não foi alcançado ainda pelo evangelho. Então não importa se você é o pior dos assassinos ou o maior dos religiosos. E por que nós podemos ter confiança que esse evangelho ele é capaz de salvar todas essas classes de pessoas? O que nos dá essa confiança de que o evangelho tem poder para salvar o pior dos pecadores? Porque o evangelho me salvou. A pregação do evangelho me salvou. A pregação do evangelho salvou vocês. Lembra que Paulo vai falar a respeito dele mesmo? Paulo, o pior dos pecadores. Às vezes eu fico pensando, caramba, se Paulo tinha essa concepção dele, né? Onde que eu estou nessa fila? Mas Paulo tinha essa concepção dele, que ele não merecia ser salvo. Nós não merecíamos ser salvos. Não merecíamos estar aqui. Não somos melhores que ninguém. E nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus através da pregação do evangelho. Se vocês forem parar para pensar na caminhada de vocês, provavelmente alguém falou do evangelho para vocês. Alguém falou do evangelho para mim. Eu corri muito tempo, eu corri quanto dava. Mas uma hora o Espírito Santo falou, agora acabou, chega de correr, agora eu quero você para mim. Assim como fez com Paulo também na estrada de Damasco. Então esse era o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês. Ninguém consegue estar tão distante de Deus que não possa ser alcançado pelo seu amor e pela sua misericórdia. Esse é o primeiro motivo pelo qual nós devemos pregar o evangelho. Porque é através do evangelho que Deus alcança as pessoas. Mesmo os ricos e poderosos, os assassinos, aqueles que têm uma visão política diferente da gente, que a gente acha que nem merece salvação. Eles não estão fora dos planos de Deus para a salvação. Deus alcança todos.
Todos são pecadores, todos precisam ser alcançados por Deus, não tem outro jeito. Então esse é o primeiro motivo pelo qual o Evangelho ele necessita ser pregado e pelo qual nós devemos pregar o Evangelho. O segundo ponto que eu queria trazer com vocês é que nós devemos pregar o Evangelho, pois através dele, Deus opera em poder. Eu não sei se todos aqui que estão na reunião de hoje são cristãos, né? Mas pelo que eu estou vendo, aparentemente sim. Todos nós já experimentamos o poder transformador do Evangelho. Todos nós. Todos nós. Todos nós podemos nos lembrar de onde nós saímos e onde nós continuaríamos se o rumo da nossa vida seguisse sem interferência divina. Todos nós já sentimos o que ia ser tomado pelo poder do Espírito Santo, que nos arrebata mesmo, que nos tira do rumo que nós estávamos e nos converte, literalmente, nos faz seguir por outro caminho totalmente diferente. Paulo também vai falar sobre isso. Paulo vai falar, cara, se fosse pela minha vontade, eu ia continuar seguindo meu caminho. Eu era fariseu de fariseus, por isso da minha idade, eu estava muito acima. Então não tinha motivo, não tinha razão para eu mudar de vida. Mas aí o Evangelho me transformou. E tudo aquilo que eu tinha por lucro antes, agora eu tenho por esterco. Ele usa essa terminologia, ele tem por nada tudo aquilo que ele tinha por lucro. Então, em alguma medida, todos nós experimentamos o poder de Deus para a nossa salvação. Só que esse poder de Deus que opera em nós não é somente para a salvação. Porque muitas vezes, mesmo após a salvação, e aí eu não sei se isso acontece só comigo, nós ainda nos vemos em meio a pecados que nós já gostaríamos de ter vencido e ainda não vencemos. Às vezes, mesmo em meio à santificação, a nossa caminhada de santificação, nós ainda muitas vezes nos sentimos muito fracos, muito fracos. E é interessante que na palavra do próprio Jesus, em João 14, 26, Jesus diz assim: mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Então é através da leitura da palavra e da ministração da palavra uns para os outros que nós podemos nos apropriar desse poder. Porque o Espírito Santo vai lembrar-nos nos momentos de dificuldade, nos momentos de tentação, aquilo que a palavra nos ensina. Mas o Espírito Santo vai nos lembrar. Você não consegue lembrar algo que você não se apropriou, que você não sabe, que você não leu. E aí fica uma pergunta para nós hoje, nesse momento do nosso primeiro encontro de vida devocional. Como tem estado a nossa devocional? Como tem estado a nossa rotina de leitura bíblica? Quais são os desafios que nós temos enfrentado muitas vezes para tirar 5, 10, 15 minutos do nosso dia para realmente nos debruçarmos sobre a palavra e tomarmos posse daquilo que a palavra tem para nós? Como nós estamos? Eu sei que muitas vezes, quando nós vamos pegar para pensar mesmo com carinho, você fala assim, caramba, tem tempo que eu não leio a Bíblia. Caramba, já passaram-se 3 dias, 4 dias, e eu estou aqui no meu trabalho, estou com muita demanda, o trabalho está corrido, eu já chego muito cansado, eu estou com muitos problemas, são contas, e eu não consigo parar para ler. Só que isso é um ciclo, porque à medida com que nós não tomamos posse da palavra, nós também não temos força para vencer a tentação quando ela vem. Então eu queria que vocês refletissem sobre isso, porque a pregação do Evangelho e a leitura da palavra, elas são o poder de Deus não só para a salvação, mas para a nossa santificação. Então assim, a minha sugestão é que talvez nós paremos de pensar que esse ano nós ainda não lemos a Bíblia toda, ou que nós já deveríamos estar mais da metade da Bíblia e nós não estamos ainda. Porque se a gente olha no macro, muitas vezes nós desanimamos. Caramba, falta muito, eu já não vou conseguir, deixa para lá. Ao invés disso, faz que nem na academia. Ao invés de você olhar para aqueles 200 quilos e pensar que você não consegue, pega aquele peso de 1 quilo que você consegue.
Se você consegue ler um versículo hoje, meu irmão, não deixa de ler um versículo. Para quem sabe, talvez daqui a 2 semanas, você conseguir ler 3 versículos. O importante é não parar. O importante é não parar de ler. O importante é não parar de meditar. Se você ler um versículo, o proposto no nosso devocional geralmente está em torno aí de uns 10 versículos, né? Uns 10 versículos. Mas se você não está conseguindo ler 10, que você leia 3, que você leia 1, vai no seu ritmo, mas não deixa de caminhar, porque a sensação da evolução é muito mais gostosa do que aquele sentimento de, poxa, estou estagnado, não estou lendo nada. Se você tinha uma rotina de ler 3 capítulos, não está conseguindo, está difícil, lê um capítulo. Se está difícil ler um capítulo, lê metade do capítulo, mas não deixa de caminhar. Tá bom? O terceiro ponto que eu queria trabalhar com vocês é que eu devo pregar o Evangelho porque é através do Evangelho que Deus demonstra como opera a sua justiça. O conceito básico de justiça, né, tem o Cláudio aqui, que é o nosso homem do direito aqui. O conceito básico de justiça é condenar o culpado e absolver o justo, absolver o inocente. O nosso senso de justiça ele não fica claro, assim, ele não apita quando, ao ler os noticiários, né, ao ver os jornais, a internet, nós vemos muitas vezes juízes sendo tendenciosos, soltando aquele que todo mundo sabe que era para estar preso, e às vezes aquele cara que é inocente está preso lá e fica 30 anos preso até provar que o cara era inocente. Então nosso senso de justiça, e não é só o nosso não, esse senso de justiça está dentro de todas as pessoas. Todas as pessoas têm esse senso de justiça, não só os cristãos. Ele apita. Mas aí tem um problema. Deus é um santo juiz, ele é o justo juiz. Então ele deveria fazer da mesma maneira, ele faz da mesma maneira. Ele vai punir os culpados e absolver os justos. Só que como eu falei lá em Romanos 1, nós temos um problema. Não tem justo. Não há um só justo, todo mundo é pecador. E agora como faz? É interessante que a Bíblia demonstra como Deus opera em justiça. Nas palavras do próprio Paulo, em Romanos 3,26, diz assim: mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. É o próprio Jesus, é o próprio Deus quem providencia uma maneira de salvar o pecador. Então na cruz, a nossa culpa, o nosso pecado, ele foi cravejado em Jesus. A nossa dívida foi paga em Jesus. E a justiça de Cristo, ela foi imputada em meu favor. Eu não merecia. O justo morreu no lugar do pecador, para que o pecador tivesse vida. O justo morreu para que o pecador pudesse ascender, para que o pecador tivesse acesso à glória, para que o pecador pudesse ser chamado de filho de Deus. Então nós não merecíamos ser salvos, mas Cristo morreu em nosso favor, morreu em nosso lugar, saldou a nossa dívida. E é por isso que nós devemos pregar o Evangelho. Porque assim como Ele saldou a nossa dívida, Ele saldou de muitas pessoas também que estão precisando ouvir que há esperança, Para concluir, meus irmãos, a Bíblia informa que do início ao fim a salvação procede de Deus. De fé em fé, o justo viverá pela fé. A própria fé que nós temos, ela procede de Deus. É o próprio Deus que nos dá a fé. Tudo vem de Deus. Abacuque diz que o justo viverá pela fé, ou seja, é através da fé no sacrifício de Cristo que obtemos a vida eterna. Então assim, eu creio que aqui entre os irmãos, todos nós somos cristãos, mas talvez para quem vai ver esse vídeo hoje, tenha algum não cristão. E aí eu faço um convite para esses irmãos que não são cristãos. Se você ainda não rendeu sua vida a Cristo, esse é o momento. E pode ser a última chance de aceitar esse convite.
Então eu convido você, meu irmão, que não aceitou a Cristo ainda, a se render a Cristo, experimentar do poder transformador de Deus na sua vida. Se você, meu irmão, que está aqui no Vida Devocional hoje, nesse primeiro Vida Devocional presencial para a glória do Senhor, já se rendeu a Cristo, mas se sente fraco ainda na caminhada, se está difícil caminhar, se muitas vezes você se sente sem confiança na vida cristã, eu te desafio a se apropriar do poder do Evangelho, do poder transformador do Evangelho. Que o nosso pedido seja como o pai daquele menino, lá em Marcos 9:24, que em lágrimas disse a Jesus: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Muitas vezes nós cremos, mas ainda não está suficiente. Mas é só o Espírito Santo que pode nos dar esse renovo. É só o Espírito Santo que pode fazer transbordar em mim e em você esse querer. Então que nós possamos pedir ao Senhor: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Para finalizar, o Senhor nos convida, me convida e convida a todos vocês a ser instrumento de salvação na vida de outras pessoas, pregando o Evangelho com ousadia, sem qualquer tipo de embaraço, confiando que a mesma palavra que um dia me alcançou e que um dia te alcançou, também pode mudar a vida e tem poder para mudar a história de outras pessoas. Amém, meus irmãos? Que o Senhor seja glorificado. Boa noite, irmão. Como eu faço parte do evangelismo e parece assim que já está no sangue, né? Falar de Cristo, pregar o Evangelho. Eu digo aos irmãos, nós não podemos desanimar de ninguém, como o Gilbert falou aqui. Desanimar, desistir jamais. Eu prego para o meu pai por 27 anos, né? Tenho 27 anos de vida cristã. Há 27 anos que eu prego para ele, né? Que eu anuncio o Evangelho para ele. E meu pai é um irmão. Eu beijo meu pai, eu pego meu pai no colo. Meu pai é uma peça rara, né? Eu sou um filho bom também, uma peça rara também. E para minha surpresa, 2 meses atrás, meu pai aceitou Jesus. Então vale a pena, né? A gente não pode desistir de ninguém, não podemos desanimar. Não vim aqui falar do meu pai. Como os irmãos sabem, eu faço algumas viagens para São Paulo. 2 em 2 meses, tem vez uma vez no mês. E sempre que eu estou em São Paulo, eu fico lá durante 4 dias em um hotel, né? Agora estão confinados lá, né? Devido à pandemia. Mas mesmo assim eu dou uma fugida e dou uma caminhada na Paulista. Alguém, né? Acho que alguém conhece a Paulista. Paulista corta quase São Paulo todo ali, né? Aí numa terça-feira, que não tinha nada para fazer, eu orei, fiz uma oração de manhã cedo, estava lendo o texto e coloquei no meu coração que eu ia dar uma saída, uma caminhada ali na Paulista. É sempre bom a gente esperar alguém chegar até a gente pedir alguma coisa. É muito difícil chegar para a pessoa, né, e anunciar e falar. Então eu pedi a Deus: Senhor, faça que alguém se aproxime de mim, peça alguma coisa. E desci, né, ali na Paulista, desci na Paulista para dar uma caminhada, passando numa praça ali, algumas pessoas ali, moradores de rua, naquele momento ali sentados, né, e tal. E quando eu ia passando, um senhor me chamou. Fez assim, né? Eu falei: opa, Deus está agindo aí já, né? Me aproximei daquele senhor. Você pode comprar um café para mim, um pão? Eu falei: tranquilo. Mas antes de você comprar, depois que você comprar, você pode me ouvir 5 minutos? Eu falei: até meia hora, sem problema nenhum. Comprei o pão, o café para ele, colocou do lado assim, sentamos. E ele falou: eu queria compartilhar com você o porquê que eu estou aqui em São Paulo e da onde que eu vim. Falei: tudo bem, pode falar. Ele falou: você conhece São João del Rei, Minas Gerais? Falei: por incrível que pareça, conheço. Né? Fui lá uma vez, conheço São João del Rei. Eu vim de São João del Rei, já estou aqui em São Paulo há 28 anos, mendigando, né? Sou morador de rua há 28 anos. E eu estou resumindo. O motivo pelo qual me trouxe aqui para São Paulo: um incêndio na minha casa, na minha residência. Eu perdi a minha esposa e a minha filha, minha única filha. Morreram queimados, né? Naquele momento de incêndio ali. Ele falou: mas não conseguiram sair lá de dentro porque a casa tinha grade em tudo. E o local onde pegou o fogo, a chave estava lá. Então a casa, né, rapidamente se queimou toda, não deu para salvar a família dele. E morreram ali.
Uma semana depois, peguei um caminhão e vim parar aqui em São Paulo, de carona, né? Vim aqui para São Paulo. Eu entendi que se uma casa, que se um teto não traz segurança para minha família, como não trouxe, eu não quero casa mais. Olha só, eu não quero casa mais, eu quero mesmo continuar essa vida que eu estou vivendo. Aí na conversa, né, eu vou agora partir para o final para poder resumir. Eu falei, e em relação à igreja, a Deus, né? Só tenho ouvido falar da palavra e tal. Eu comecei ali a evangelizar. Ele falou, sim, tá vendo aquela igreja presbiteriana ali? Todo domingo eu sento ali, né, para ouvir a palavra, e toda quarta-feira. Mas você acredita que nunca me convidaram para entrar lá? Você sabe por quê, né? Aí fez assim, né? Todo sujo, né? Mal cheiroso, barbudo, cabeludo. Mas o meu desejo é entrar nessa igreja e sentar ali. Eu falei, mas o que impede o senhor entrar ali e sentar é o vestimento, né? É a forma... Sim, é o vestimento, né? Oram por mim, aceitam Jesus todo domingo. Pregam lá, eu aceito. Aí o irmãozinho vem lá, né? Ora por mim e tal, acaba o culto, e eu retorno para a rua novamente. Falei, se eu comprar para o senhor uma roupa, né? Para o senhor poder participar do culto, o senhor vai nesse culto? Rapaz, é tudo que eu quero. Se você me dá uma roupa, eu vou sentar no primeiro banco. Ali mesmo na Paulista tem uma loja ali, tudo R$46, né? Falei, é para lá que eu vou. Aí conversei bastante com ele e tal, falei, ó, 2 horas da tarde eu volto aqui. Estou aqui aguardando, você vai comprar roupa para mim? Eu falei, vou. Aí pedi a numeração, né, da roupa, camisa, comprei uma camisa de manga para ele, uma calça comprida jeans, um tênis. Retornei lá 2 horas. Rapaz, mas que alegria daquele senhor. 78 anos. Eu falei, olha, eu queria fazer um pedido a você. Você agora vai colocar essa roupa, vou te dar R$50 para você cortar o cabelo e fazer a barba. E você vai começar a frequentar essa igreja aí mesmo, pertinho. Você já mora aqui, você vai na igreja. Quando chegar em dezembro, 12 de dezembro, vou voltar aqui em São Paulo. Já está agendado. Eu quero que tudo aquilo que o senhor ouvir lá, o senhor transmite para essas outras pessoas que moram com o senhor. Simples assim. Ele, deixa comigo. Você quer que eu seja um missionário deles? Eu falei, isso. Quero que você pregue o evangelho para eles aí. Em dezembro a gente vai conversar. O que vai acontecer com isso? Eu falei, então você ora por mim, pede a igreja para começar a orar lá, porque o negócio aqui vai ficar bom. Chegou na quarta-feira de manhã cedo, eu fui lá. Seu José Geraldo. De manhã cedo, José Geraldo estava lá, meu, bonito. Camisa até aqui, calça comprida, cabelinho cortado, barba feita. Rapaz, olha, tô aqui, já eu falo assim, fico assim emocionado. Já para, né, na quarta-feira participar do culto. Eu, naquela estratégia nossa, né, conheço um rapaz da recepção do hotel onde eu fico. Passei a situação para ele, falei, ó, você vai monitorar seu José, né, ver o que ele está arrumando aí e vai me falando. E o cara começou a mandar áudio. Rapaz, seu José já foi na quarta-feira, né, já foi na quarta-feira, já ouviu a palavra. Seu José está reunindo aquele pessoal de rua, todos sentados, seu José está pregando para eles. Assim, negócio de 2 semanas, 3, depois a coisa começou a fluir, né? Começou a acontecer. Na semana passada, Carlos, né, o nome do rapaz, mandou um áudio me falando, rapaz, seu José está pregando aqui para mais de 30 moradores de rua. Faz um negócio assim, mais de 30 moradores de rua, o seu José está pregando aqui. Ele vai lá, recebe e prega. Nossa, o que é isso? Que Deus tremendo, que Deus maravilhoso. Um simples gesto, uma simples coisa, o evangelho está sendo pregado ali naquela praça para o seu José. O seu José está sabendo que Carlos está monitorando ele. Falei com o seu José nessa semana no telefone de Carlos. E as coisas estão assim acontecendo, né? E aí eu fico pensando, né, trazendo aqui para nós, né? Vale a pena, né? Pregar o evangelho, vale a pena anunciar a palavra de Deus. Uma simples coisa, nada tão sobrenatural aconteceu ali. Somente o poder de Deus. Deus agindo, Deus trabalhando, um simples gesto, né, de dar uma muda de roupa e a pessoa entrar na igreja. Olha só. Aí trazendo para nós de aqui em Rio das Ostras, né, temos muito que fazer aqui nesse lugar. Temos muito que fazer aqui pertinho da gente. Muitas pessoas precisando aqui ouvir o evangelho através da minha vida e da sua vida. Eu acho que o maior ministério da igreja, né, seria esse, pregar a palavra e levar as pessoas até Cristo. E estou ali já contando os dias, se tiver uma viagem para mês que vem eu quero ir lá, né? Eu corria de viagem de São Paulo, agora eu quero estar em todas. A hora que marcar, eu estou indo. Eu quero ir lá antes de dezembro, ver se eu consigo ir lá para poder ver seu José Geraldo lá, anunciando a palavra e pregando a palavra. Para não me, né, alongar mais,
quero parar por aqui, né? Que Deus possa continuar nos abençoando. E parabenizar a minha equipe, os irmãos que trabalham comigo, né, que tem esse desejo no coração, também essa vontade, né, de estar evangelizando, de estar pregando a palavra. E a missão é minha, a missão é sua, a missão é nossa. Tá bom, meus irmãos? Obrigado aí.